Bom dia. Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Mas quem não crer será condenado. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciando-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia, e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos às mais baixas esferas da vida, pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da morte e do pântano a que se condena por deliberação própria. Emmanuel inspira-se na segunda parte do versículo acima citado para intitular esta lição. Porém, é preciso tomar muito cuidado para que as palavras do Mestre não sejam aqui interpretadas literalmente. E por essa razão trazemos o versículo 16 em sua íntegra, quando Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É evidente que Jesus, o Divino Salvador, o justo por excelência, não sentenciaria criatura alguma, condenando-a a penas eternas por não crer ou por não ser batizada. Aliás, torna-se necessário tecermos alguns esclarecimentos sob a ótica da doutrina espírita com relação ao batismo, por tratar-se de um ato externo e simbólico, onde se crê que a criatura, ao ser mergulhada na água, elemento purificador, tem seus pecados redimidos, passando a ser uma nova criatura. Imaginemos, entretanto, um espírito como Chico Xavier, Gandhi, Buda e tantos outros, chegando ao mundo espiritual e alguém os recebendo dizendo: vocês fizeram muita caridade e seguiram a vontade de Deus, mas não poderão entrar no céu, porque não foram batizados. Seria ilógico, pois onde estaria a justiça divina? Disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21,
e suas palavras não passarão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, Jesus não colocou outra condição para ascendermos ao reino dos céus que não seja atender à vontade de Deus, sendo ou não batizados. Entretanto, como o batismo é um ritual de iniciação das religiões cristãs, devemos considerar que, a partir desse ato, o indivíduo assume o compromisso de seguir o caminho do Cristo, transformando as bases do seu sentir, do seu pensar e do seu agir. Aqueles que mergulham nesse processo de transformação e, de fato, saem dessa experiência uma nova criatura, são os que certamente estão construindo a sua salvação, evoluindo e progredindo espiritualmente. Emmanuel, escolhendo esta passagem evangélica, provoca o leitor a refletir profundamente sobre a incredulidade, pois o cético pode até aproveitar sua encarnação, desenvolvendo-se em alguns aspectos, mas sempre perde muitas possibilidades de crescimento espiritual, porque restringe seus horizontes, limitando a perspectiva da vida à matéria, ao aqui e ao agora. Sem se abrir às realidades transcendentes, restringe sua vida nesse estreito espaço de tempo entre o berço e o túmulo, às limitações da matéria, condenando assim a si mesmo à ignorância, à estagnação do espírito, ao sofrimento, à desesperança, pois nada vendo além da vida física permanece beijando o pó da terra, como diz Emmanuel. É essa condenação da criatura por ela mesma a que Jesus se refere. É como se olhasse para a vida com uma lente escura que não lhe permitisse enxergar todas as nuances de cores e de beleza que a criação lhe oferece. Porém, essa é uma condição transitória do espírito, porque retornarão ao mundo espiritual e voltarão a reencarnar, e nessas idas e vindas alcançarão um patamar mais elevado na escala evolutiva e, em plena consciência da realidade espiritual do Criador e de suas leis, não haverá mais espaço para a incredulidade. E, em se colocando as lentes claras do Evangelho, uma nova realidade se abre à nossa frente, proporcionando-nos a força, a coragem e a determinação para caminharmos com segurança e confiança no porvir, que será tanto mais feliz quanto for o nosso esforço para seguirmos os passos do Cristo em favor de nossa própria transformação. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 163, intitulado Não Crer, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Desejamos um excelente dia a todos, sempre na companhia de nosso Divino Mestre Jesus.